dando continuidade ao nosso curso Como fazer artesanato com vagens, cascas e sementes. O tema de hoje é onde encontrar a matéria-prima. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem com frequência e eu digo que a natureza é a grande fornecedora. Se você mora em área urbana, as árvores de paisagismo, em áreas públicas e ajardinamento, tem muita coisa, tem muita matéria-prima. Então comece a prestar atenção em tudo à sua volta. Isso aqui, por exemplo, essa foto aqui para demonstrar para vocês aqui é um passeio público, né? Aqui as pessoas caminhando, aqui o rapaz vendendo coco e aqui uma quantidade imensa de caroba. Então isso aqui você pode verificar que até o final da avenida ela tem todas essas vagens para serem coletadas. Se você mora no campo, em chácara, você tem também todo um universo à sua frente. Normalmente nessas cercas, nessas árvores, sempre tem alguma coisa para se coletar. Se você sai um pouco da cidade, você logo encontra alguma coisa. Aqui eu deixei um pedacinho aqui da rodovia, para vocês verificarem que eu estou do lado da rodovia, meu carro está parado aqui, e aqui nós já localizamos alguma coisa para coletar, que é esta carobinha aqui, carobinha do cerrado, conhecida entre os artesãos como asa de barata, pela sua forma, olha aqui, ó, né, e pela sua cor. Tem em todo lugar, é bem baixinha e tem essa flor lilás que você pode usar como uma referência. Agora tem algumas espécies, por exemplo, que dá a impressão que cresce só em margem de rodovia. É só sair para dar um passeio que você já avista alguma coisa. E este aqui é um exemplo típico, é o perobão do cerrado. Ele tem quantidade à margem de algumas rodovias que tenham vegetação. Então é uma árvore também relativamente pequena. Aliás, ela é uma árvore que vai crescendo até 5 metros, mas desde pequena ela já começa a produzir os seus frutos. Então, olha só, para essa árvorezinha aqui carregada, né, já estão com os frutos maduros. E você verifica que de longe você já enxerga, você avista elas de longe, porque o sol batendo nelas, elas ficam totalmente douradas. É a coisa mais linda de se ver. Aqui eu vou demonstrar, aqui por exemplo já é uma árvore adulta, né? Ela tem o perobão muito bonito, também bem formado, já está bem maduro. Olha só, é conhecido como orelha de elefante entre os artesãos. Este daqui é a língua de sogra, também facilmente encontrada à beira de rodovias. É uma árvore relativamente baixa, mas ideal é você levar o ganchinho dentro do carro, porque aqui, ó, se você bater o ganchinho aqui, ela vai soltar mais ou menos por aqui, você vai ter uma peça inteira. Essa aqui ainda está verde, está quase madura, ó. Tá, as sementes ainda estão aqui, não soltou ainda, mas você com um ganchinho você já pode tirá-la, porque ela já se abriu e está pronta para a colheita. Este é top de linha, esse é o pente de macaco, é um cipó encontrado normalmente em arbustos, em cercas de árvores, em árvores altas também. E é muito comum em parques e cercas ao longo das rodovias. O nome se dá em função dessa parte externa que é cheia de espinho, onde se parece com um pente, né? E na lenda diz que os pentes se penteiam com esse fruto aí, né? Olha aqui, esse aqui é um arbusto, que é o cipó, que está totalmente envolvendo uma árvore aqui. Olha a quantidade de frutos que tem nesse local. É lindo de se ver, longe também já se avista esses frutos aqui. O tingui, ele é um fruto típico do cerrado, também se avista de longe, porque as árvores são carregadas de bolotas marrons.
Olha aqui, as bolotas bem grandes, marrons, lindo, lindo. Este daqui é o ipê verde, facilmente encontrado nos bairros, em jardins. Ele é muito utilizado como árvore ornamental em frente às residências. É uma vagem muito bonita também, né? A gente vai mostrar depois nos trabalhos prontos a utilidade dele, de cada um deles. Este aqui é o cedro, que é a árvore símbolo do Pantanal sul-mato-grossense, encontrado facilmente também em terreno, em quintais de casas e chácaras. Aqui vocês podem verificar que esses frutos aqui, eles ainda estão verdes, ó, mas já tem bastante deles maduros. Então eles caem com muita facilidade, eles caem o galinho inteiro, são galinhos finos, eles caem, normalmente eles caem inteiro. Lindo também para se fazer arranjos. Esse daqui a gente conhece ele como barquinha, né? Mas o nome científico dele é espatódia. É bonito também, é fácil o tingimento dela. Olha aqui que interessante. Então é isso. Eu quis demonstrar a todos que a matéria-prima é facilmente encontrada em abundância em todos os lugares. Não importa se você está numa região onde o bioma seja cerrado, ou seja Mata Atlântica, ou seja um outro bioma, pode estar em outro estado, em outro mundo, não importa. Cada lugar vai desenvolver o trabalho com o produto que tiver na sua região. Evite buscar coisas de outros estados, de outros países. Utilize apenas aquilo que está mais próximo da sua casa. Ok? No final a gente vai ter um produto muito bonito, com a mesma técnica, porém diferenciado, sendo que cada um será feito na sua localidade. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o processo da coleta. Eu continuo pedindo para que vocês colaborem, clicando nos dedinhos positivo ou negativo, que comentem aqui embaixo do vídeo e que cadastrem seus e-mails lá no blog da www.cerradobrasileiro.com. Lá eu tenho muitas novidades para você. Eu te aguardo lá. Um abraço.